Bom, meus caros, boa noite. Espero que estejam me ouvindo. Boa noite, professor. Eu estou escutando o senhor. Boa Tá bom. noite. Ok. Então vamos dar início à aula. Hoje eu vou fazer um breve adiantamento da matéria e também vou abrir as atividades. Vou mandar o link das atividades para vocês da parcial. Ok? Vou mandar hoje ainda. Tão logo eu fale um pouco da matéria que envolve a questão da pena do degredo. Como a pena de degredo está nos fundamentos históricos do nosso direito. Eu havia pedido uma colega para nos ajudar, não é mesmo? Quem foi? Positivo, professor. Eu fiquei de fazer esse trabalho. O Osmindo. Ótimo. Então, é importante que nós possamos ouvir o Osmindo e é claro também que eu vou fazer uma breve introdução, né, na aula, antes de passar a palavra a ele, naquilo em que o dedo pode significar em termos de compreensão da formação histórica do Brasil. Essa questão de ter o Brasil como colônia, como lugar a ser explorado, nos causa historicamente um déficit cultural muito pesado. Isso é um peso que para nós é difícil de carregar. Talvez não estejamos até hoje cientes do peso desta condição de colônia, do escravagismo e do degredo. Conforme o próprio colega vai explicar, o degredo se constitui numa expulsão, ele vai explicar. Mas a questão é entender, Carlos, o nosso país como local originário de cumprimento de pena. É isso que, na nossa história, incide pesadamente. Então, a nossa história, ela tem o peso do colonialismo, tem o peso do escravagismo e tem o peso do punitivismo, porque é o local do degredo, é o lugar de cumprir a pena. Isso é muito, muito kármico para nós. Nós vamos nos aprofundar nesse debate, mas vamos ouvir, então, a fala do Osmindo. Osmindo, você está preparado? Já pode falar? O que você... Sim, professor, estou sim. Então, vamos lá ouvir o colega, se ele não se importar, está sendo gravado, ok? E depois que ele falar, a gente faz um pequeno debate com ele, tá bom? Então, Osmindo, fique à vontade. Vocês estão vendo minha tela aí? Pessoal, Não. vocês estão vendo a tela? Ainda não. Não?
E agora? Ainda não. Agora sim. Agora sim. Certo, mas eu vou começar pelo princípio, porque essa tela aí está... O Código Filipino. As ordenações filipinas, ou o Código Filipino, é uma compilação jurídica que resultou da reforma do Código Manuelino por Felipe II de Espanha. Felipe I de Portugal, durante o domínio castelhano, ao fim da União Ibérica de 1580 a 1640, fez essa compilação do Código Filipino, para o Código Filipino, no caso, né? Esse código, né, veio depois de Portugal, vigiando Portugal, o Dom João IV vigia-se em matéria civil em Portugal, nos seus territórios, tal, tá. O Código Civil Português de 1867, também chamado de Código de Seabra, no Brasil, país em que havia separado de Portugal. Mas eu quero falar mais sobre o Código. A história sobre a obra, no caso, né? A obra ficou pronta na época do tempo de Felipe I, que sancionou em 1595, mas só foi definitivamente mandada a observar após a impressão em 1603, quando já reinava Felipe II. Essa obra veio também através das ordenações manelinas, no caso, né? As ordenações filipinas, embora muito alteradas, construíram a base do direito português até a promulgação dos seus sucessivos códigos no século XIX, sendo que muitas disposições tiveram vigência no Brasil até o advento do Código Civil de 1916, segundo as minhas pesquisas, viu, professor e colegas alunos. Outra coisa, eu vou falar essa parte aqui, ó. Quais foram as ordenações que vigoraram no Brasil colônia? Na época do Brasil colônia, aplicava-se a ordem jurídica portuguesa, que encontrava suas bases nas ordenações do reino, que era o que o reino mandava de lá, de Portugal, que compreendia, primeiro, as ordenações afonsina, depois as ordenações manuelinas, que eu acabei de falar mais outra aqui, e quando veio o domínio espanhol, passou a vigorar as ordenações filipinas, segundo as minhas pesquisas. O que foi o degredo? Antigamente eu achava que o degredo era tudo que era bandido, lixo que ficava lá em Portugal, que foi preso, segundo a minha pessoa, meu pensamento, era mandado aqui para o Brasil, mas não. Presos políticos, presos religiosos, o degredo consistia em uma espécie de exílio. Todos eles, como foi na Grécia Antiga, o degredo era banido de sua terra de origem. No caso, a metrópole portuguesa bania o pessoal para onde que tinha os mais confins da terra, no caso, igual o Brasil, no modo de falar, né? E era diretamente associado com concepções eclesiásticas da época. E até eu peguei aqui um quadro, vou botar assim, da época, que tinha um desenho da época, que ia chegando aqui no Brasil. Muitas caravelas chegando ao Brasil e os índios querem receber aqui a paulada, né? Vou botar assim, a flechada, porque esse tanto de gente estranha aqui, todo mundo do tipo, todo tipo, estavam descendo as terras dos índios, que até os novos colegas me perdoem, estavam se apossando das terras indígenas, porque para mim foi... assim, minha opinião, vou colocar para vocês. O Brasil não foi descoberto. Sempre tive isso comigo. Foi uma grande mentira da história. O Brasil foi tomado por Portugal e outros países mais invadiram aqui através a procura de riquezas, mais nada. Enquanto quem realmente eram os donos legítimos da terra foram massacrados, escravizados. Foi uma loucura, assim, no meu modo de pensar. E mais uma coisa que eu pesquisei para nós, que foi pedido, né, na última aula, é o lugar de castigo. O lugar de castigo que não só os negros, os índios, também
os brancos daquela época, era um local onde que eles eram presos, que mostravam ali várias torturas e humilhações, e que, se possível, fosse em um lugar para que se fosse visto. Isso desde dos outros países, como os Estados Unidos e os vários países que trouxeram isso para o Brasil. Uma das principais coisas da época, depois da escravidão, era o tronco. Até aqui eu trouxe também um símbolo aqui de escravos, tanto presos em um tronco que eles eram acorrentados e colocados nesse tronco, como o tronco mesmo de chicoteadas, de ser espancadas. E, além disso, esses presos, não só, pelo que eu pesquisei, não só eram os escravos antes, também eram os índios e os brancos também, que tinham alguns problemas de roubo, essas coisas mais, aí eles tinham esse tipo de punição, mas principalmente foram os escravos que tomaram as chibatadas e os troncos mesmo, e as cesalas na época, né, que foram o castigo pior deles também, né. Mas, no geral, o que eu posso dizer sobre o código, é assim, um resumo meu particular, não que eu venha pesquisar, que eu gosto de falar o meu modo de falar mesmo, é que todas essas épocas que tiveram de códigos e leis passadas foram para poder abafar a massa, para poder, por conta de muitas revoltas que haviam na época, eles terem os controles da massa do povo, mesmo com vários exércitos, muitas condições de fazer as matanças que eles faziam demais, mas eles queriam que essas pessoas trabalhassem para eles, queriam que eles tivessem o poder sobre essas pessoas. Tanto todas as grandes potências, Portugal, Espanha, todos eles queriam ter o poder para poder extrair o quê? O material daqueles locais, sendo que ninguém vamos falar assim, os atravessasse, nesse sentido de não os obedecerem. Então, infelizmente, foram leis que, naquela época, além de ajudar, botar assim, a manter a ordem, mas foram leis cruéis também para poder castigar o povo e tomar por a mão forte, a mão pesada, a mão de a obediência do povo. E por aqui eu me encerro a minha apresentação. Espero que eu tenha sido, assim, de uma certa forma, convincente na minha apresentação, porque... E a minha opinião também, claro, né, que eu deixei bem claro que é a minha opinião, esse resumo final. Falou, pessoal? Muito obrigado para vocês. Então, o Osmindo nos ajudou aí com uma pesquisa, fez uma boa introdução da aula, mas a reflexão para nós continua nesse aspecto da herança, do degredo. O degredo, aproveitando a introdução, então, do Osmindo, ele tem uma particularidade, porque ele, como castigo, envolve um expulsar, exteriorizar, colocar para fora o condenado. Interessantemente, ao contrário, nos tempos modernos, o condenado ingressa num sistema, então ele não é expulso. Então, essa questão da expulsão como castigo, ela deve ser refletida no coletivo
na formação psicológica de uma comunidade. Quando nós falamos, por exemplo, que somos degredados, filhos de Eva, degredados filhos de Eva, nós somos expulsos de um lugar. E a ideia de expulsão nos leva a um sentimento de vastidão, de perigo que nós vamos correr em face da expulsão. Hoje, o Estado não fala em expulsão, porque o Estado moderno ocupa todos os lugares. Então, não há como ser expulso. Uma pesquisa mostrou o seguinte: o Estado moderno, ele inclui, faz ingressar o condenado num sistema. Então, eu gostaria que vocês atinassem para essa observação, a ideia de expulsar. Mesmo quando fala na expulsão, há que se refletir que não havia nem ideia do inferno. Então, quando o homem é expulso do Jardim do Éden, e daí essa expressão dos degredados filhos de Eva, a ideia do abandono já era o castigo. Depois, lá no século XIV, é que vem a obra de Dante Alighieri, que vai arrumar um lugar. Então, com a estruturação do inferno na obra de Dante Alighieri, o homem já não vai ser mais expulso, não. Ele vai ser colocado em um lugar do castigo. Ele não vai ser mais abandonado. Essa reflexão é muito importante, que o Estado agora ele está em todos os lugares e não tem como ser expulso do Estado. O Estado pega o condenado e vai inseri-lo no lugar do castigo. Ok? Isso traz um trauma psicológico para uma sociedade. Há uma interferência histórica desse pensamento na formação da consciência jurídica de um povo, como o nosso. Então, nós temos que conviver com o colonialismo, com o escravagismo e com o degredo. Isso diz muito sobre nós. A nossa formação, em muitos casos, num brasileiro padrão, muitas vezes reconhecido pela ignorância e pela arrogância, são características bem específicas de um brasileiro mediano. Arrogância e ignorância. Isso está ligado à forma como o país se estruturou dentro dessa tríade: colonialismo, escravagismo, degredo. Quando Portugal começa com essa ideia de degredo, ele começa em 1415, ou seja, quase 100 anos antes de descobrir o Brasil, quando ele invade Ceuta, na África, perto do Estreito de Gibraltar. Então, ele toma essa cidade, e aí essa é a primeira possessão portuguesa, e a partir dessa possessão é que a ideia de degredo começa a ser
praticada. O degredo começou, então, no século XV, nesse 1415, e foi até 1954, 55, por aí, com um decreto português 36.668, por aí. E então, o degredo durou mais de 500 anos como prática punitiva. Havia 3 formas de prática punitiva de se expulsar o indivíduo. Então, ele poderia ser banido. O banimento se constitui numa perda da nacionalidade para sempre. E o banimento, ele quase sempre era aplicado para condenados foragidos. Então, ele era considerado um banido, sem nacionalidade, e, portanto, estava à mercê da própria sorte, o banimento. Havia o desterro. O desterro era mais simples, porque era tirar o indivíduo da terra onde ele praticou o delito. Então, ele tinha que morar em outro lugar, por um tempo determinado pela sentença, 10 anos, 15 anos. Então, ele poderia morar em outro lugar, que não no lugar onde ele praticou o delito, o desterro. E, finalmente, o degredo, que era uma condenação a sair da metrópolis e ser levado para uma colônia. Poderia ser uma colônia na América do Sul, na África, uma colônia portuguesa. Então, o degredo foi utilizado largamente por mais de 500 anos. No Brasil, eu falei que o degredo começa em 1415, com essa tomada de Ceuta na África. Então, já tinha um lugar para mandar pessoas. Então, se mandava essas pessoas dentro de uma lógica utilitarista. Ao mesmo tempo que estava punindo a pessoa, ele também estava habitando aquele lugar. 1415. No Brasil, o primeiro degredado, e, portanto, considerado o primeiro brasileiro, que foi mandado para cá, para ficar aqui, foi um indivíduo português chamado João Lopes de Carvalho, que ele veio para cá em 1511. João Lopes de Carvalho, popularmente conhecido, segundo os anais do processo, como Carvalhinho. Em 1511, ele foi degredado para o Brasil. Para muitos, ele é o primeiro brasileiro, esse sujeito. Ele veio para cá para ser colocado numa feitoria em Cabo Frio, em 1511. Só que ele não fica lá. Quando ele sai, ele vai para Baía dos Inocentes, o lugar onde ele escolheu para
ficar, foi no Rio de Janeiro, chamado Baía dos Inocentes, por causa dele, e que depois ficou conhecida como Baía de Guanabara. Então, a Baía de Guanabara foi inicialmente um lugar de degredo, e o primeiro que lá ocupou foi esse João Lopes de Carvalho. Certo? E isso depois se torna uma prática recorrente, mandar degredados para cá. Quando os degredados eram mandados para cá, havia um lugar que os recebia chamado coutos. Coutos. Então, os coutos eram lugares em que se recebia os degredados. A pior forma de degredo, não pensem vocês, que era ser mandado para a colônia. Não. A pior forma de degredo era ser mantido nas galés, como remadores, e, portanto, se submetiam a um intenso trabalho, pouca comida, muitas doenças e um limite de vida bem sofrido. O degredo para as galés. Outra questão que deve ser considerada nos degredos, meus caros, é o envolvimento de alguns deles com o roubo, entre aspas, de escravos indígenas. Nós sabemos que isso era uma prática recorrente. Capturar indígenas e fazer deles escravos. As pessoas que assim o faziam traziam dentro do seu grupo degredados. Essas pessoas que andavam de forma maltrapilha, descalços, praticamente não falavam o português mais, de tanto que perderam o contato com Portugal e de tanto que precisavam se comunicar com os indígenas para poder controlá-los, capturá-los, a ponto assim até de atacar as missões. Então, as missões recebiam os indígenas, a comunidade originária, para dar a eles uma educação religiosa, e essas missões eram atacadas por esses sertanistas, porque eles viviam no sertão. Sertão é um grande deserto, um desertão. Então, eles atacavam, subtraíam os índios e viviam disso. Essas pessoas, mais tarde, foram chamadas, em termos pomposos e com uma mão histórica própria, de bandeirantes. Então, esses bandeirantes que apareceram na história apenas no século XX, o que é século XX? No 1900, depois do 1900. Então, essas figuras aparecem dentro da história romanceada, com uma visão até que lembra os mosqueteiros. Na realidade, eram seres abomináveis, criminosos, ladrões. Viviam do que
roubavam, segundo o professor Eduardo Bueno. Pois bem, um desses criminosos, violentos, sanguinários, foi Domingos Jorge Velho, contratado para exterminar, destruir e matar o Quilombo dos Palmares, como de fato ele fez. Era um ser extremamente violento. E Quilombo dos Palmares foi destruído em 1694 por Domingos Jorge Velho. E segundo os historiadores, quando ele foi contratado por Portugal para eliminar o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, tinha que ter um intérprete, porque ele só falava tupi. Ele não sabia mais falar português. E, segundo os relatos, era um ser selvagem, ignorante e violento, como a maioria das pessoas que roubavam índios. Domingos Jorge Velho, Borba Gato, Anhanguera, Amadeu Bueno, Raposo Tavares, todos eles que dão nomes às rodovias, na realidade eram foras da lei, por isso que eles não estavam na história, assim como também não estão na história devidamente o nome dos desterrados. Significa que nesse período o Brasil era um país sem história. Por que um país sem história? Porque é um país tomado por criminosos. Eu convido vocês a essa reflexão. E isso foi se perpetuando, e quando ocorre a independência do Brasil, se percebe que é um país sem história. O que acontece? Aí, em 1838, se cria o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil para cuidar da história. Em 1845, Dom Pedro II abre um concurso para falar da história do Brasil. Abre aspas. Como escrever a história do Brasil? Era o tema do concurso. Quem ganhou foi um alemão, von Martius. Então, se vocês pesquisarem na internet como se deve escrever a história do Brasil, von Martius, vocês vão encontrar a escrita dele. Se quiserem, eu mando para vocês também. E essa escrita, que dá a ideia da história do Brasil, a primeira para a história do Brasil, é nela, meus caros, que não se fala dos tais criminosos bandeirantes, não se fala dos tais degradados, é claro que não. Nessa obra, a preocupação, e por isso essa obra ganhou, a preocupação é fazer entender que o Brasil se formou de forma bem romântica pela junção
de 3 raças, cuja harmonia se encarregou de reuni-las e produzir, em virtude disso, esse povo brasileiro. Então, o livro, que serviu de base para a história do Brasil, começa com essa narrativa, falando de 3 raças. Então, ele já usa a expressão raça, fala da raça indígena, fala da raça portuguesa e fala da raça africana, dando a entender uma coexistência harmoniosa, com percalços, evidentemente, mas que geraram, por conta do momento histórico adequado, o povo brasileiro. Então, essa obra é que se fundamentou durante muito tempo a história do Brasil. E, na medida em que São Paulo foi ganhando dinheiro, aí sim é que eles vão recontar a história e vão colocar dentro da história essa figura de bandeirantes. Eles agora passam a ser chamados de bandeirantes. Que comandavam um pequeno exército, eles à frente, 10 portugueses, mais ou menos, com ele, como um exército, uns 400 mamelucos, que era filho dos portugueses, muitos casos de estupro com as índias, mamelucos, 400 mamelucos, e aproximadamente 1.500, 2.000 índios. Era assim que essas pessoas se deslocavam no Brasil e praticando diversas ilicitudes. Eram pessoas ilegais, eram criminosos. Essa é a história do Brasil que gera em nós uma questão psicológica que até hoje nós encontramos respaldo para algumas indagações. A forma como o brasileiro se comporta, como ele fala, como ele procura dar jeitinho nas coisas, enfim, a forma como o Brasil se estruturou dentro daquela tríade que eu falei: colonialismo, escravagismo, degredo. Isso é pesado demais para o Brasil, mas só tem um remédio para isto. O Brasil tem que se deitar no divã e essa história tem que ser contada. Não podemos carregar esse recalque coletivo para o resto da vida, porque chega um momento em que o ego e o superego entram em conflito por causa desse recalque. É o que nós estamos verificando hoje. Hoje, no Brasil, nós temos um alinhamento de forças que não cumprem a lei, não aceitam a lei, passam por cima dela, não respeitam o país, tratam o Brasil como colônia. Até hoje tem brasileiro ocupando altos cargos que tratam o Brasil como colônia. Isso aqui é um lugar para explorar. E gente que está no governo. Isso aqui é um lugar para explorar, é um lugar para estuprar, é um lugar para roubar. Então, eu faço isso aqui, mantenho um lugar estratégico para onde se possa viver e fugir, eventualmente, mas continua tratando o país
como colônia. Antes que eu prossiga, alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma reflexão? Quem quer falar? Professor, Ô, professor. Pois não. Vou deixar a colega falar, pode falar. Pois não. Eu não entendi, porque aqui ficou, para mim aqui, quem que liderou a questão dos bandeirantes, esse exército de criminosos, entre aspas, que o senhor comentou? Não, eu estava dizendo que eles não eram chamados de bandeirantes. Sim. Eles foram chamados de bandeirantes depois, quando a história foi reescrita e não tinha como vai fazer essa história. Da mesma forma, quando se proclamou a República, qual que é a nossa história? Inventa Tiradentes, certo? Então, essas pessoas, quando elas atuavam no Brasil, os tais sertanistas, os paulistas, eles andavam com esse pequeno exército. Era eles na chefia, mais 10 portugueses, normalmente, uns 400 mamelucos, que eram filhos de português com Índia, uns 400, então já são o quê? 510 por aí. Mais uns 1.500, 2.000 índios capturados. E alguns aliciados ali pelo poder da força. Então, eles andavam e faziam o comércio, faziam negociações de toda ordem, até com os próprios índios. Eu mandei um material para vocês, lá no Crepúsculo. Não sei se vejam se está lá. Se não estiver, Hans Staden, que é um documentário de um alemão, que caiu aqui no náufrago aqui no Brasil e ficou preso com os índios durante muito tempo. Então ele escreveu e uma produção alemã fez essa história de Hans Staden, que é um clássico. Eu mandei para vocês. E tem uma outra produção. Como era gostoso o meu francês, assim, no sentido de que ele vai ser comido, também mandei, só para vocês terem uma ideia como esse comércio era feito aqui. E na medida em que esse comércio, que essas pessoas viviam disto, elas esqueciam o próprio português. Até 1800 e pouco, o tupi era a língua mais falada no Brasil. O português passou a ser exigido depois que a família real veio para cá. Mas até então aqui havia uma predominância da fala tupi. Ou seja, era um lugar destituído de história e entregue à exploração de bandidos. Fazer uma história do Brasil a partir dessa falta de heróis foi difícil, por conta até mesmo de ter que colocar elementos romanceados, uma influência assim de imagem, até de Três Mosqueteiros, porque quem olha os bandeirantes com aqueles chapéus, com aquelas roupas de couro, lembra dos Três Mosqueteiros, mas eles não eram assim, eles eram maltrapilhos, sujos, andavam descalços, violentos e ladrões. Eles roubavam. Viviam do que roubavam.
E isso está na narrativa também do Conselho Ultramarino, quando eles contratavam pessoas, estavam contratando pessoas para eliminar palmares, pessoas que viviam do que roubavam, são seres bárbaros. Era isso. E quais são esses seres violentos, bárbaros? Os paulistas. Tanto é que as rodovias paulistas têm o nome deles. Raposo Tavares, né? Anhanguera, todas elas. Então, a história do Brasil, em função dessa exploração, é uma história que ela precisa ser contada adequadamente para que o próprio povo deposite ali dentro dessa história o que é valorado ou não, o que é heróico ou não. A narrativa que se apresenta é uma narrativa frágil, romanceada, que muitas vezes não corresponde à realidade. Pois não, Osmindo? Professor, eu fiquei na curiosidade porque eu pesquisei, mas não encontrei assim a coisa correta. Os degredados não eram só bandidos, não. Tinha pessoas que, assim, eu até falei na hora que eu estava apresentando, tinham pessoas que eram perseguidos políticos, perseguidos religiosos, ou não. Na realidade, esses perseguidos que você cita, sejam eles políticos ou religiosos, praticaram ilícitos perante a corte. Eram seres indesejáveis. Então, o degredo assinalava o sujeito indesejável. Então, ele era expulso da metrópole, exatamente com esse rótulo de indesejável, de infrator, seja infração de pequenos crimes, que também ensejavam, então não tinha que ser lá grandes criminosos. Pequenos criminosos também, do tipo vagabundo, que não tinha lugar fixo, coloca dentro da nau, manda. Nada, estamos povoando aquele lugar lá. Então, era desde pequenos criminosos até criminosos mais significativos, sejam eles religiosos ou não. Boa parte dos inconfidentes que já estavam no Brasil e não podiam, portanto, ser degredados para o Brasil, porque eles já estavam aqui, eles foram degredados para a África. Não é? Cláudio Manuel, por exemplo. Então, esses inconfidentes, em sendo degredados, e aí se fala deles, Cláudio Manuel praticou o autoextermínio. Então, ele, Tomás Antônio Gonzaga, todos eles, em sendo degredados, receberam a pecha de indesejáveis. Significa que o degredo dentro de uma prática punitiva revela muitas coisas. Há que se estudar mais profundamente essa prática e como ela repercute na nossa história. E mesmo com o Brasil sendo
independente, essa prática continuando, certo? É isso que eu pedi para vocês pesquisarem, porque, de fato, essa trilogia que eu mencionei, colonialismo, escravagismo e degredo, é um recalque, né? Tomar emprestado uma expressão da psicanálise, coletivo, certo? E é algo assim tão mal resolvido, repito, que muitos ainda acham que o Brasil é uma colônia e é um local a ser explorado, e que as pessoas que estão aqui não têm vínculo com a terra. E prosseguindo na reflexão, isso compromete, percebam, a própria construção dessa ideia de nação. Como nós vamos formar uma ideia de irmandade, de nacionalidade, a partir de circunstâncias que fundaram a nossa sociedade, que não são devidamente estudadas? Nós quase nada sabemos da nossa verdadeira história. Nós não escolhemos os nossos verdadeiros heróis. Então, isso, ao final, acaba comprometendo a nossa ideia de nação, a nossa ideia de olharmos um para o outro, somos irmãos. Até a forma como o texto de Fon Martius, que se quiser no intervalo eu mando para vocês. A própria forma como ele expõe a construção histórica do Brasil, quem olha assim acha que foi uma harmonia. O negro, o índio e o português construindo. Vieram aqui para construir. Não foi nada disto. Foi muita violência, foi muito sangue, estupro, roubo. Então a história ela tem que ser contada para que a própria sociedade se sinta aliviada com sua história, né? Ela não fique entalada aquelas coisas, e ela possa, então, construir verdadeiramente o seu conceito de nação. Porque até hoje há um fingimento de nacionalismo no país. Há um fingido que uma ideia de nacionalismo que só vinha à tona em Copa do Mundo, época de Copa do Mundo, todo mundo de verde e amarelo, cujas cores até foram subtraídas indevidamente. Essa é a reflexão que eu estou propondo a vocês. Degredo, meus caros, 500 anos, mais de 500 anos. Escravagismo, mais de 300 anos, mais de 300 anos. Colonialismo, se nós considerarmos, escrevi um texto no jornal, se nós considerarmos, meus caros, as reais circunstâncias da nossa independência, como ela foi negociada, ninguém acredita que uma independência dado por um grito à beira de um riacho, provavelmente por diarreia, ninguém acredita que isso gera uma independência. Se a gente olha os nossos países, os países dos nossos irmãos aqui, se batendo em guerra para conseguir independência, aí eu vejo na nossa história que um sujeito com dor de barriga vai gritar isso na beira de um riacho.
E a partir disso, então, somos independentes? É claro que não. Pouco mais de uma dúzia de pessoas ali. Provavelmente tinham 14 pessoas. 15 contando com o carteiro que chegou, Bregaro, Paulo Bregaro, entregou a carta. Aí o sujeito acha que vai dar um grito, se é que deu, pronto, fez a independência? É claro que não. A independência custou caro, custou humilhação, mas o povo brasileiro não participou dela. Ele ficou alijado dessa luta. Aliás, o povo brasileiro, ele é alijado do Brasil. O povo brasileiro é um povo degradado do Brasil. E não tem o pé fincado no Brasil. Porque o tempo todo, falsas histórias, falsas narrativas, falsos heróis, falsos bandidos, falso sentimento, falsas leis. Gera o quê? Um tipo de caráter sobre o qual nós temos que refletir e pensar. Quem quer falar? Eu quero falar. Pois não. Professor, eu tenho para mim que o país, o Brasil, nunca deixou de ser escravo. Nunca deixou de pertencer às grandes nações. Sempre acha algum político corrupto que o vende para países ricos e vende nossas riquezas. E ainda tem mais ainda. Em nome de uma nação. Que nação é essa que escraviza seu povo? Que hoje são brancos, amarelos, pardos, todos são escravos de grandes nações aí. A gente só deixou de ser colônia, só mudou a palavra colônia, mas o resto continua a mesma coisa. Eu tenho para mim que enquanto o povo brasileiro não acordar realmente e acabar com essas histórias de carochinha, histórias que são contadas em livros de criança, nunca vai mudar. E ilusões, e ainda pior ainda, hoje como que se torna a política brasileira de acabar com a educação, acabar com os educadores, igual está acontecendo, nosso país nunca vai para frente por conta disso. Ele nunca vai deixar de ser um país de escravos, porque os políticos brasileiros que estão querem isso dessa forma. O texto que eu escrevi foi publicado no jornal. Mandei agora para vocês. Então, a independência formal do Brasil foi em 1825, numa negociação sobre indenização. Veja você, não foi guerra, combate, luta, negociação. Quanto vai custar isso? E no texto que vocês vão ler, a Inglaterra cobrou 100 mil libras para intermediar o diálogo entre Brasil e Portugal, só para intermediar. O representante brasileiro era uma pessoa ligada ao tráfico de escravos, talvez. Então, uma pessoa que não estava querendo libertação, não, era uma pessoa ligada a outros interesses, ok? Assim como o atual ministro do Meio Ambiente está ligado a outros interesses. Então, essa pessoa vai à frente para representar o Brasil. E que ficou conhecida depois de Barbacena. Então, cobra do Brasil 100 mil, a Inglaterra, sempre ela, para intermediar. Portugal cobra 600 mil libras. Parece pouco, mas ela não cobrou só isso. O Brasil também ficou encarregado
de pagar a dívida externa de Portugal com quem? Inglaterra. 2 milhões de libras. E, além disso, Inglaterra teve privilégios alfandegários, uma taxa de 15% dos produtos que aqui entram, quando os demais países pagavam 25%. Portugal pagava 24%. Portugal, hein, pagava 24%. Inglaterra paga 15% de taxação. Aí quebra. Inglaterra, além disso, tinha aqui um juiz para representar as causas dela. Então, tudo que envolvia a Inglaterra era para esse juiz. Tudo. Ele que julgava, de acordo com as leis da Inglaterra. Facilitando quem? Inglaterra. Oh, isso é independência. Né? Então, junte-se a isso. O fato de, o Osmindo bem ressaltou, as nossas pseudo-lideranças são coniventes com isso? Não se forma uma consciência de nação. Eu olhar para o Brasil e falar, isso aqui é nosso, é meu. Não. O brasileiro não tem essa ideia de pertencimento, de olhar para baixo, pisar e falar, essa terra é nossa. Isso é nosso. É o nosso país. Não. Entrega tudo. Entregou Alcântara ali com uma facilidade absurda. Como é que vai tirar esses caras de lá agora? Entregou a Petrobras, entregou a Eletrobras, entregando tudo. Queimando as matas, Pantanal, mais de 1/3 já queimado, Amazônia. O cara não tem vergonha na cara, não tem senso, porque ele não tem pé nesse chão aqui. Certo? E eu já falei com vocês, já comentei isso. Até as cores da bandeira. O verde é Portugal, o amarelo é Áustria, da imperatriz. Então, são as cores do colonizador. Ok? Também já falei. Todo mundo vai arrancar os cabelos quando se fala do vermelho, do vermelho. Mas se fosse para usar uma cor no Brasil, o pau-brasil é vermelho. Dá um nome ao país. O país é Brasil, é vermelho. É comunista, comunista. Vai estudar, só. Não é? Então, vamos montar os nossos símbolos de acordo com quem somos, de onde viemos. Não temos. Não é? Até hoje tem gente que acha que o Brasil se chama Estados Unidos do Brasil. Tem gente que acha. Tem gente que ainda bate continência para a bandeira americana, até hoje. Fala que quer explorar a Amazônia com os americanos. Tudo dos americanos, americano para lá. Os americanos de hoje são os antigos ingleses, que nos exploram, é claro. Aquele pessoal que formou lá as 13 colônias são ingleses. São os mesmos ingleses. Os mesmos. Então, continuamos os mesmos colônios, os mesmos colonizadores, com as mesmas práticas. Uma das exigências de Inglaterra era que o Brasil não tivesse indústria, para o Brasil comprar o produto pronto deles, ingleses. Então, o Brasil tinha que se manter na agropecuária, né? Grãos, carne, riquezas minerais, até hoje, e que vem com esse pomposo nome de agronegócio, que na realidade é um país que até hoje continua plantando. Não avançou para a indústria, continua fornecendo matéria-prima para os outros. E ele mesmo não evolui. Acha bonito isso.
um agronegócio que não tem compromisso nenhum com a sustentação alimentar interna, nenhum. Não fosse a agricultura básica de outras ONGs, que nós sabemos perfeitamente quais são, o povo estava muito mais em uma situação de fome. Hoje, quando o Brasil manda grãos, manda carne, manda minério, isso é o que se chama no mercado commodities. Então, o Brasil acha bonito mandar commodities e ficar no atraso aqui até hoje, sendo explorado pelo mundo. Ou seja, fundamentos históricos do nosso direito. E o direito é um mantenedor disso tudo. Não existiria no Brasil essa desigualdade terrível não fosse o direito. Não o verdadeiro direito, óbvio que não. Estou falando o direito usurpado por essa classe. Não há golpe, nem não há divisão de classes sem apoio do judiciário. Claro que não. Claro que não. E os fiscais da lei, onde estão? Aqueles que deveriam defender o meio ambiente, onde estão? Você vê algum deles dando entrevista aí? Não. Onde está todo aquele rompante na hora de perseguir o Partido dos Trabalhadores? Aquele rompante todo na hora de falar de pedalinhos na lagoa, de reforma em apartamento. Sumiu todo mundo. E o Brasil agora aos frangalhos, sendo roubado, mais uma vez, todo mundo caladinho. Caladinho. Fundamentos históricos do nosso direito. Isso é estudar os fundamentos históricos do nosso direito. O resto é blá, blá, blá. Entenderam, meus caros? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ana Carolina, quer falar alguma coisa? Por enquanto, não. Fernanda, quer falar alguma coisa? Assim, é só um posicionamento, né, que a gente tem a sensação de que, igual o senhor está falando, a gente tem a sensação que nem a nossa história a gente sabe realmente, e aquela sensação que nós temos sendo enganado o tempo todo, desde há 500 anos atrás, né, que vem, e existe hoje, assim, impregnado por parte de algum grupo um patriotismo falso, né? Um patriotismo de que eu amo o Brasil, mas ama nada. Porque ninguém, igual o senhor falou, é triste, mas atualmente a gente vive numa situação de que o Brasil só serve para explorar mesmo, né? Ninguém realmente parece que tem interesse em fazer o Brasil crescer, de trabalhar junto, de ter a questão da solidariedade, cooperativismo, para fazer o país crescer, né? Cada um só está interessado no poder e olhando para o próprio umbigo. E, assim, é triste, né, a gente pensar que a gente está nessa situação até hoje. Que da mesma forma que ele foi invadido e tomado, explorado, que parece que nunca tem fim, que só continua. Muda de caras, passa o tempo, vai se atualizando, mas não muda, né, na verdade. Veja, ao se aproximar das reflexões sobre consciência negra, é um momento marcante no país, fala a verdade. O presidente da Fundação Palmares já falou que não vai mexer com isso,
porque ele gosta da princesa Isabel. Ele acha que quem tem que ser enaltecido é a princesa Isabel. É uma pessoa que é contra as cotas para negros, é contra. Certo? É uma pessoa que dá, nos seus discursos, dá a entender que Zumbi dos Palmares era gay. Ou seja, como coloca uma pessoa dessa para a Fundação Palmares? Me explica. Como coloca uma pessoa ligada às mineradoras, às empresas de extrativismo, no meio ambiente? Me explica uma coisa dessa. Não tem condição. Como você coloca um corretor a serviço dos Estados Unidos no Ministério da Economia, que está a serviço das empresas estrangeiras? Você coloca o cara no Ministério da Economia. Você coloca uma pessoa que odeia índio, odeia homossexual, intolerante, os direitos humanos. Me explica, ou seja, qual o objetivo? Destruir o Estado por dentro. É arrebentar com o Estado, e está arrebentando. Cada posto-chave do Estado está sendo ocupado por quem não gosta dele. Quem é o ministro da Educação? Quem é o ministro da Saúde? Meus caros, isso é nacionalismo? O Estado está sendo arrebentado por dentro, corroído por dentro. Décadas de sacrifício, de conquista, tudo indo embora. Não vai sobrar nada. O que vai sobrar do Estado? Já vou dar a palavra a você. Vai sobrar o quê? Político para a gente pagar e fazer essas merdas dessas leis? E polícia para a gente pagar e ser cada vez mais violenta também, ou seja, um Estado policial, porque o Estado de assistência está acabando. Ok? Ana Carolina, pode falar, depois eu dou a palavra ao Osmindo. Ah, não, é só a Ana que quer falar, né? Ana, pode falar. Assim, eu acho que a gente fica até meio em dúvida, né, sobre o que está acontecendo e por que essas pessoas estão fazendo isso, porque, primeiramente, fica ruim para a gente, fica muito ruim, primeiro, mas acaba que isso afeta eles também, né, e você falou em relação, né, a aquele presidente da Fundação dos Palmares, eu não consigo compreender. Ele é negro. Como que ele tem a coragem? Eu me pergunto como é que ele tem a coragem de falar as coisas que ele fala. Como que uma pessoa tem coragem de falar esse tipo de coisa? Porque mesmo ele tendo privilégios quando ele nasceu, independente, né, dele ter tido ou não, em alguma situação na vida dele, ele sofreu com racismo. Porque isso acontece com a pessoa independente da posição social que ela ocupa. Isso acaba acontecendo. E eu não consigo compreender, né, como é que ele tem coragem de, né, reproduzir certas coisas que ele fala e reafirma depois. E em relação aos outros, assim, cada um está fazendo, né, de acordo com o que acha. Né? Eu acredito que eles não deveriam misturar política com religião. Né? Se a pessoa ela é pastor, para mim automaticamente já não deveria estar na política. Não serve para política uma pessoa que ela tem um tipo de pensamento que em algum momento
da vida dela pode acabar afetando a vida de outras pessoas, só porque ela julga que aquilo é certo. O que é certo para ela pode não ser o certo para mim. Então, ela não pode impor isso para as outras pessoas, porque a política ela deveria ser voltada para as minorias, que na verdade, em muitas ocasiões, né, na verdade são as maiorias. Né? E não sei, na verdade, eu não sei por que são chamadas de minoria. Não, até sei o porquê, mas não deveria ser exatamente assim. Porque, na verdade, é a maioria da população. Mas eu realmente fico sem compreender o que leva eles a agir dessa forma. Porque acaba que uma hora vai afetar eles também. Pode não ser como afeta a gente, né? No caso, que somos as pessoas mais pobres. Mas acaba afetando eles também, porque eles estão destruindo tudo, no fim das contas. Não é só uma coisinha aqui e outra ali, é tudo. Isso. Por isso que nós olhamos os nossos irmãos aqui na América do Sul e verificamos como a maioria aqui tem noção de nacionalismo, né? Noção, vejo na Argentina, vejo no Chile, vejo na Venezuela, que quer dizer, uma noção de nacionalismo muito forte. Cuba, muito forte, né? Essa terra é nossa. Essa terra é nossa. O Brasil não. O Brasil ele está de costas para os seus irmãos na América do Sul e olhando, contemplando a Europa, olhando lá para cima, assim, boquiaberto, né? Antes de eu passar a palavra para o Osmindo, me respondam se o documentário Hans Staden chegou até vocês. Chegou, professor. E depois eu vou mandar o livro de von Martius, de 1845, que foi o precursor da narrativa histórica do Brasil. Falei isso para vocês. Ok? Também vou mandar. Ok? Osmindo, pode falar. O professor, eu gosto de história e eu acho que eu sou meio revoltado com a história, sabe? Para mim, desde que o mundo é mundo, eles usam religião, política, fazem uma mistura disso para dominar as massas. Porque usam de deuses e Deus, que já houve isso, para matar em nome deles, para poder dominar terras e povos. E até hoje, essas pessoas, no geral, isso não mudou, usam da mesma forma, das mesmas condições de pessoas que têm a mente fraca para poder dominar. Então, o que acho que foi a Ana estava falando, são pessoas não têm escrúpulos, não têm, usam de religião, usam de política para dominar as massas. É a única coisa que eles têm. Eles procuram dominar a massa, o povo. Só isso. Não tem outra explicação. E, ao fundo, lamentavelmente, interesses econômicos. Nós vamos fazer o seguinte, meus caros, deixa eu só conferir, então, quais são os colegas que participaram desta aula. Deixa eu conferir aqui. E vamos fazer um intervalo. Eu vou passar as atividades para vocês. E vocês começam a fazer, vocês dão uma lida nelas. E se tiverem dúvidas na forma, né, no entendimento delas, vocês me perguntam. Então, vamos fazer um intervalo, 15 para as 9. A gente volta e eu passo a atividade, ok? Fernanda, quer falar?
Quero, professor, na verdade, se eu estava falando da atividade no início da aula, eu loguei aqui na aula e eu travei. Na hora que eu escutei o senhor falando, eu não peguei a explicação do senhor explicando a atividade. Eu explico. Se eu puder fazer novamente? Sim. Nós temos uma atividade parcial, porque semana que vem começamos as provas, não é mesmo? Certo. Então, dessa atividade parcial, eu já adiantei 200 pontos para alguns que estavam frequentes na aula. Sim. Hoje eu vou passar o restante da atividade. Eu acho que, salvo engano, é 1.800 pontos. Então, vou passar essa atividade. Vocês passam para os colegas e nós vamos combinar o prazo de entrega. Provavelmente até amanhã, às 18h30, me parece um prazo razoável. Entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Então, depois desse intervalo, eu passo a atividade, vocês vão abri-la. Se tiver alguma dúvida em alguma questão, vocês me falam. São três questões apenas. Muito simples, todas elas baseadas em vídeos que eu já passei para vocês, tá bom? Então, vamos merendar. 8h45, a gente retoma e eu já passo as atividades, ok? Tá ok. Ok. Tá ok.